Já está a gravar, hein? Ah, Francisco, depois desta entrevista vais instalar Instagram. é? Não vais? Só para pôr esta entrevista. E depois desligo. Instagram. Logo a seguir desligo. Não, dá para vais partilhar. Minha geração. Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um pedagogo, um professor viciado em aprender e talvez por isso com tanto para ensinar. Ou não fosse ele um curioso, um tomador de riscos que já passou pela presidência do Conselho de Ministros, pelas Nações Unidas, pelo Parlamento Europeu e em breve vai rumar ao Instituto Universitário Europeu, em Florença, para um entusiasmante doutoramento sobre a natureza jurídica de grandes plataformas como o Facebook, a Amazon ou a FIFA. Estamos a falar de empresas ou serão já quase nações soberanas? É esta a pergunta que o Francisco de Abreu Duarte vai responder nos próximos anos. Não sei em que língua, talvez em italiano, fala 6 línguas, 5 delas fluentemente. Teve A na tese de mestrado da Universidade de Nova Iorque com um professor famosíssimo por ser muito exigente, o melhor do mundo na sua área, integração europeia. Seguem daqui os nossos cumprimentos ao professor Joseph Weiler. Acredita mais nas pessoas do que nos deuses, mas não exclui que existam alguns e que uns sejam matreiros e outros sejam bons. Afinal, há gente boa e má em todo o lado. Toca piano, compõe música, está a escrever uma peça de teatro, sabe fazer o som do trombone com a boca. Vamos ver se vai meter a boca no trombone nesta entrevista. Já viveu em Portugal, Estados Unidos, Bélgica e Alemanha. Vai mudar-se para Itália. Por enquanto está em Lisboa e nós ainda nem começámos a conversar e eu já estou grata pela próxima hora de conversa. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado pelo convite, Diana. Como é que tens tempo para isto tudo e ainda ser uma pessoa aparentemente tão tranquilona? Diziam há pouco, quando chegaste ao Observador, sempre de sorriso na cara e com tanta serenidade. Eu não tenho propriamente nenhuma. Não há propriamente uma chave para se ter muito tempo. É verdade que eu durmo pouco, não sei se terão dito isso, mas eu acho que a chave está sobretudo na organização. Eu sempre fui uma pessoa bastante organizada e controlo mais ou menos bem o tempo. Faço muitas coisas, sempre fiz muitas coisas, adoro fazer muitas coisas, tenho muitos interesses. Mas não levo a vida demasiado a sério. Eu acho que talvez a chave esteja aí. Porque se tu quiseres fazer muitas coisas e levares todas as coisas muito, muito a sério, vais acabar por falhar, vais ficar desiludido. Mas se levares assim a vida, para usar as tuas palavras, mais tranquilona, acabas por conseguir fazer muitas coisas e ter uma vida relativamente tranquila, calma e divertida. Eu gostava de ir direto ao ponto. Estamos aqui diante de um professor por vocação, alguém que parece viver para dar aulas. Falamos de uma atividade que parece estar a ficar um pouco fora de moda, é ouvir e ver o que se está a passar com a educação em Portugal. Os professores são notícia semana sim, semana não por cá. O que é que encontras no ensino que não encontraste na advocacia, por exemplo? Não sei, eu acho que tenho mesmo uma paixão pelo ensino. É aquela coisa das vocações. Acho que se tivesse que escolher uma vocação, é o ensino. E repara que eu tenho obviamente uma carreira muito jovem, sou muito jovem e portanto dei até poucos anos a dá-las, mas foi a única coisa que eu, uma vez que fiz, senti, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Acho que a educação, qualquer que seja o nível, não precisa ser só o nível universitário, desde educadores de infância às universidades, eu acho que é preciso ter uma determinada vocação para ensinar, é preciso gostar. E não acho que todos os professores tenham essa vocação. Especialmente ao nível universitário, é muito normal uma pessoa que tenha boas notas seguir a via académica. Muitas vezes não por vocação, mas porque é o próximo passo, é o percurso normal de um académico. Ou de alguém que tem boas notas e depois pode ser um académico. Comigo não foi bem assim. Eu sempre quis ter boas notas e trabalhei muito durante a faculdade e orgulho muito dos meus tempos de faculdade, mas verdadeiramente o que eu gosto é de transmitir e de comunicar. E acho que talvez é isso que falte em alguma medida aos nossos professores. Mas eu devo dizer que acho que a nossa educação é espetacular e acho que podemos certamente falar disso mais à frente. Mas não partilho nada a ideia de que a educação portuguesa seja fraca ou que não nos prepara. Aliás, quando eu fui lá para fora e passei bastante tempo da minha carreira profissional lá fora e não me sentia nada diminuído face aos alemães ou face aos ingleses. Por isso eu acho que a nossa educação é boa, talvez haja um problema de vocação de alguns professores. Foste bem preparado de Portugal então? Para o mundo. Fui muito bem preparado, mas a todos os níveis, não só ao nível da Universidade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, então agora para fazer publicidade à clássica. É muito boa, de facto, é uma ótima universidade, tem muitos problemas, enormes problemas também podemos discutir, mas dá-nos uma preparação excepcional. Eu também lá andei, sei que é um universo particular, já vamos falar sobre isso. Eu falei com uma aluna tua de 38 anos que me confidenciou que foi quase perturbante conhecer-te enquanto professor. Diz-me esta aluna, que na altura terias uns
23 ou 24, e ela pensava que tinhas 30, e que foi incrível perceber Não é bom, que... isso não é bom. pela sabedoria e maturidade, naturalmente. Ela diz que foi incrível perceber que dos 98% de professores que apanhou no curso de preparação para a carreira diplomática, era o Francisco o único que se entusiasmava a dar aulas. O Francisco é um otimista, mesmo nos quadros mais negros de temas que davas, nomeadamente nos direitos fundamentais, eras muito otimista, mesmo a falar de países como a Hungria, apresentavas soluções otimistas jurídicas para ultrapassar problemas. Reveste neste testemunho, és um otimista na vida, nas aulas ou nas duas? Eu agradeço imenso essas palavas, não sei quem é que terá sido, mas fico muito feliz que tenha pelo menos conseguido influenciar em uma futura... Espero que depois tenha passado no concurso para a carreira que hoje em dia seja diplomata. Passou. Ótimo. Sim, acho que sou um otimista, sobretudo porque as disciplinas que eu leciono são normalmente disciplinas relacionadas com o direito internacional e o direito da União Europeia. E uma pessoa pessimista não tem hipótese nenhuma no direito internacional e no direito da União Europeia, porque estão muito dependentes de conjecturas políticas e de vontades políticas e de países. E como tudo na vida, a diplomacia é muito cíclica e nós agora estamos a enfrentar um período relativamente complicado, especialmente ao nível da União Europeia, mas não é, ou pelo menos eu não encaro isso como o fim do projeto europeu ou o fim do direito internacional. Aliás, as pessoas apressam-se muito rapidamente a escrever livros sobre o final das coisas quando as coisas correm mal. Eu procuro... Querem ser os primeiros a diagnosticar o fim. É, porque claro que vende muito, não é? Um tipo nos Estados Unidos escreveu agora há pouco tempo um livro a dizer o final da era dos direitos humanos. E claro que aquilo vendeu imenso, porque as pessoas querem imediatamente... Mas acho que não é uma boa estratégia enquanto sociedade nós ingressarmos neste tipo de pensamento. E, portanto, nas aulas eu tento ser o mais otimista possível, achar que as coisas vão correr bem. E eu acho que no final correm, Diana. No final tudo corre bem. Esta tua aluna, com quem falei, terminou o testemunho a dizer que geralmente somos paternalistas com pessoas mais novas e que estar diante de um puto de 20 e tal anos a dar aulas de forma absolutamente brilhante fez com que ela pensasse que aos 36 anos, a idade que tinha na altura, tinha ainda tudo por fazer. Tinhas noção do teu impacto na tua audiência? De todo. Não tinhas. Não, ou seja, eu gosto muito de falar, como aliás se vai perceber nesta entrevista quando tu me mandares calar ali aos 40 minutos, mas eu nunca tenho ideia do impacto, ou seja, sei que as pessoas estão relativamente atentas e que fazem perguntas. Aliás, eu gosto que as minhas aulas sejam mais interativas possíveis, quase ao modelo norte-americano. Mas nem sequer almejo nunca, nem sequer tenho a pretensão de mudar a vida das pessoas. O que eu quero mesmo é que as pessoas saiam daquela aula, já bem preparadas do ponto de vista técnico-jurídico, que apesar de tudo é o que eu faço, mas depois também, sobretudo no direito internacional, pensem um bocado sobre como é que as coisas funcionam, porque é que nós criticamos nos telejornais o que criticamos, porque é que as Nações Unidas funcionam como funcionam. E isso exige que eu tenha uma certa tranquilidade na sala de aula, que eles não se sintam pressionados. Mas mais do que tranquilidade, tu tens entusiasmo. Onde é que foste buscar este entusiasmo? Aparentemente em temas que são chatos, direito, e tu motivas os teus alunos. Onde é que foste buscar este entusiasmo mental? Isso é uma ótima questão. Não sei, eu gosto genuinamente de pessoas, Diana. Acho que é uma coisa genuína. E, portanto, o ato de lecionar é um ato magnífico no contacto que tens com as pessoas. E a aprendizagem coloca-te numa posição difícil, sobretudo quando és miúdo, essa coisa que a tua fonte disso é muito verdade. Há um enorme paternalismo sobre os mais jovens. Aliás, especialmente em Portugal, a idade é um posto. Portanto, um puto de 22 anos ou 23 anos a dar aulas tem um peso, uma pressão em cima para fazer qualquer coisa de extraordinário. O que eu tentei fazer foi retirar essa pressão dizendo, és um tipo normal, estás ali para tentar ensinar, vamos tentar criar um ambiente onde as pessoas possam sentir-se confortáveis, e acho que tem resultado. E alguns odeiam, de certeza não faço com os alunos que me odeiam, mas também há uns que me odeiam, mas haverá outros que... Achas mesmo que tens alunos que te odeiam? Tenho, certamente. Aliás, não teria feito bem o meu papel se não tivesse. Vamos aqui recuar quase às tuas origens na educação, não à família, mas vamos meter o foco no teu ensino básico. Tiveste um modelo de educação absolutamente delicioso no Externato Fernão Mendes Pinto. Eu nem sequer sabia que existia uma forma de ensinar nestes moldes. É o chamado ensino moderno, em que não há trabalhos de casa, não há testes. Os alunos do 1º ao 4º ano aprendem na mesma sala e todo o trabalho era planificado por ti, uma criança de 6 anos na altura. Como é que funciona este modelo e de que forma é que moldou a tua personalidade? O modelo é absolutamente fantástico. Tem alguns problemas, mas eu diria que na sua maior parte é absolutamente fantástico. Em traços muito gerais, para os nossos ouvintes que não conhecem o modelo. A ideia é colocar crianças, verdadeiramente crianças, dos 6 aos 9 ou dos 6 aos 10 anos, numa mesma sala, com currículos que ainda que sejam separados. Portanto, obviamente que as pessoas do 1º ano estão a fazer coisas diferentes das do 4º, partilham a mesma sala de aula.
quase todas as tardes, 4 tardes por semana, tínhamos um bloco chamado Trabalho Autónomo. Isto temos sempre que ter a mentalidade que crianças de 6 anos, não é? Autonomia. E segundas-feiras, essas crianças dos 6 aos 9 anos planificavam o que é que iam fazer. Coisas tão simples como: eu vou fazer 2 fichas de matemática durante a semana, vou escrever 4 contos e vou ler 2 livros de banda desenhada. Eu fazia essa planificação segunda-feira e depois sexta-feira, ao final da semana, eu tinha um determinado documento onde ia assentando as coisas que fazia, sem controle nenhum, portanto, logo aí é uma dimensão de autonomia engraçada. Depois, no final, a professora iria avaliar aquela semana. E depois era, obviamente, que as pessoas que tinham mais tendência para as letras, por exemplo, abusavam da leitura ou da escrita dos contos. Os de matemática, ao contrário. No final, a professora dir-te qualquer coisa como: assim, eu percebo que isso foi uma escolha sua, planificou a sua semana, mas tenha atenção que há outros currículos importantes. E aquilo tinha um impacto na criança. Francisco tem de parar de escrever contos e dedicar-te mais à matemática, por exemplo. Isso era o que me diziam sempre. Mas repara como é absolutamente diferente do ensino tradicional. Eu colocar uma criança de 6 anos a sentir-se responsabilizada pelo seu próprio... E o que me perguntavam muitas vezes, e continuo a perguntar: mas as crianças não inventavam ou não? O sistema criava uma tal noção de responsabilidade em ti que tu chegavas à sexta-feira e querias apresentar qualquer coisa boa. Ou seja, que no fundo é o que tu fazes depois no mercado de trabalho. Querias apresentar qualquer coisa à tua professora, e ela depois no final nunca havia avaliação quantitativa. Isto é outra coisa. Eu não sabia se os contos que estavam a escrever eram bons ou maus. Eu acho que o enfoque, só para terminar, o enfoque daquele ensino é: um puto dos 6 aos 9 anos não tem que saber as datas todas, não tem que saber o nome de todas as personagens da história de Portugal. O que aquele puto de 6 ou 9 anos precisa de saber precisa de ser estimulado na sua criatividade, precisa de saber conviver com os outros, precisa ter uma cultura de trabalho. Depois, mais lá para a frente, ele vai aprender, mais cedo ou mais tarde, quem é que foi o primeiro rei de Portugal. Claro que isto depois, na transição para o ensino básico, digamos, tradicional, ortodoxo, é difícil, porque de repente tens testes, tens exames, tens trabalhos de casa. A minha mãe nunca me controlou os trabalhos de casa porque ela própria não estava a par. Do primeiro ao quarto ano, o miúdo andava para lá e não trazia nada para casa. Mas é um modelo que acho que é difícil replicar até ao final da escolaridade obrigatória. Podemos depois também discutir isso. É difícil, mas que incuta responsabilidade nas crianças de uma forma em que eu consigo detectar imediatamente quando estou a falar com uma pessoa do Estado de Fernão Mendes Pinto. Agora mais velho, mas imediatamente. Porque tem uma dinâmica. E são pessoas de zonas e áreas completamente diferentes do conhecimento. Mas todas elas falam de uma forma, têm um amor pelas pessoas, uma dedicação na comunicação. Que achas que veio dali? Que acho que veio dali. Olha, se quiseres de onde veio a minha vocação para dar aulas, etc., acho que veio dali. Mas as crianças saem dali especiais ou já há um processo de seleção em que têm de ser especiais para entrarem? Não há pessoas, lá está, é que não há crianças especiais. Ou seja, as crianças... Especiais no sentido de ser ordeiras, de querem participar neste método de ensino? Tínhamos os malucos que estão em todo o lado. Havia os malucos. Não era o teu caso, certamente. Eu era um gordinho engraçado, não era maluco, era um gordinho engraçado. Mas tínhamos os malucos da turma, tínhamos... O que acontece é que, de facto, aquilo são idades tão fulcrais no teu desenvolvimento que, se tu injetares ali qualquer autonomia, se injetares ali qualquer tipo de responsabilidade, qualquer pessoa especial ou não especial consegue aprender. E fala-me do conselho. Os conflitos entre alunos eram resolvidos no conselho, uma reunião ao jeito de assembleia que acontecia todas as sextas-feiras e que todas as crianças se juntavam para discutir os problemas que tinham sido colocados num diário público que toda a gente podia ver. Isto é fantástico. Excepcional, né? Mas olhando para trás, e depois eu tenho muita dificuldade em olhar para trás e ver-me como o miúdo gordinho de 6 anos e não como uma pessoa atual a discutir numa assembleia. Mas a verdade é que nós fazíamos isto em pessoas de 6 a 9 anos e o conceito é mais ou menos o seguinte: sextas-feiras reunia-se o conselho, que é a turma toda, presidida por 2 crianças que eram escolhidas todas as segundas rotativamente. Portanto, há aqui logo uma ideia de mudança de poder, de não ficarmos agarrados ao poder. Portanto, eram pessoas de 9 anos que trocavam todas as semanas e que no final liam aquilo que tinha sido escrito ao longo da semana num diário que era um papel A3, onde tinha gostei, 4 colunas: gostei, não gostei, propostas e realizações. Isto sempre, 6 anos. Mas os gosteios tinham as coisas como: a Catarina adorou que o João tivesse dito que ela hoje estava bonita. Ou o João gostou muito do companheirismo que teve com o Zé. Os gosteios. Era a parte mais fácil do conselho, porque a malta aplaudia e dizia: sim senhor, muito bem João, muito bem Catarina, fizeste bem elogio. A parte mais difícil era os não gostei. Até a forma como está construída, não gostei, não é
odiei. Não gostei assim tanto. Não apreciei. E repara, ali nos 6 anos eram coisas como o Ricardo deu-me uma chapada, um conflito qualquer de criança, né? Deu-me uma chapada. Eu não vou dar uma chapada de volta ao Ricardo. Eu vou fazer uma coisa muito mais grave, que é vou escrever no Diário Público para todas as crianças verem que o Ricardo anda a dar chapadas. Que é a pior coisa que podia acontecer. E quem é que foi o grande mentor deste ensino, sabes? E assim, é difícil dizer verdadeiramente se há uma única pessoa. A verdade é que o ensino, do ponto de vista, se quiser, ideológico, parte de uma série de pedagogos de esquerda. Entre eles, um dos professores do Externato Fernão Mendes Pinto, não sei se ainda lá está, mas na altura estava, era o Pedro Branco, filho do famoso cantor de intervenção José Mário Branco. Okay. Aliás, ele tocava canções do pai na escola, o que era fantástico. Na altura nós, obviamente, nem desconfiávamos quem é que era o José Mário Branco. Mas há uma dimensão de esquerda. Agora, não acho que seja... Há outros colégios que fazem isso. Acho que o ensino no Colégio da Barra tem uma dimensão semelhante. Não sei precisar uma cabeça, mas sei que é sobretudo, e depois para algumas pessoas pode afastá-las desse colégio, tem uma dimensão de esquerda. Nós somos muito formados numa lógica de comunicação, repara, de democracia participativa, etc. E tendem a ser professores de esquerda. Mas não tem que ser. Não sabemos quem é o mentor deste conceito, mas eu sei que foi neste colégio, no Externato Fernão Mendes Pinto, que uma professora falou com a tua avó e lhe disse que devias ser advogado, porque tinha jeito para falar. A tua avó foi rápida a sondar-te sobre esta hipótese e tu respondes prontamente: não, avó, eu quero defender causas. Tinhas 7 anos nesta altura. Onde é que se defende as melhores causas? Na advocacia, na barra dos tribunais ou no ensino, na sala de aula? Eu aí tenho que responder no ensino. E já desconfiavas que eu ia responder no ensino. Porque acho que é mesmo a mais pura das formas de fazer quase política, no sentido de cívico da política. Acho que é ali onde tu consegues verdadeiramente ajudar as pessoas a pensar por si próprias. E a dimensão mais importante de qualquer coisa que tu faças, qualquer coisa que queres incutir, é verdadeiramente garantir que as pessoas pelo menos estão numa espécie de level playing field de pensamento, etc. Não é incutir nenhuma ideologia. Acho que como advogado tens muita dificuldade porque a tua liberdade fica imediatamente coartada pelos teus deveres deontológicos, não é? Eu passei algum tempo no escritório de advogados e longe de fazer verdadeiramente contencioso que me tivesse colocado em causa a minha moralidade, ou etc. Mas de facto, quando você é advogado, tens um determinado cliente e tem que ser parcial numa determinada causa. E depois não podes escolher as causas, não é? Ou demoras muito tempo, demoras várias décadas até poder escolher as tuas próprias causas. E as causas que pagam melhor, como bem sabes, não são às vezes as causas que devem ser defendidas. E portanto, como advogado, acho que tens muita dificuldade. Como professor, tens pelo menos a hipótese de fazer com que as pessoas que estão à tua frente pensem sobre qual é que é a boa causa. Não incutir as tuas próprias causas. Acho que mais cedo ou mais tarde, e qualquer professor, por mais mentiroso que seja, vai ter que afirmar que há sempre um bocadinho de ti que fica nos alunos, não é? Da tua ideologia, da tua forma de pensar. Mas apesar de tudo, ali tu podes trazer uma causa à discussão, a malta discute, pensa e toma as suas posições. A advocacia, tu és obrigado a defender aquilo que o cliente quiser. Mas que causas eram estas a que se referia o Francisco de 7 anos? Não faço ideia. Se perguntar à minha avó. Não dizer isto, é a tua avó que conta. Não me lembro, é a minha avó que conta sempre que vê alguma coisa política na televisão e nós estamos a almoçar. Repete sempre esta querida história do rapaz de 7 anos que diz que quer defender causas. E eu continuo a querer defender causas. Acho que as causas foram mudando, ou se calhar eu fiquei mais cínico perante essas causas. Mas uma coisa que me afastou da advocacia foi isso, foi a impossibilidade, a falta de liberdade que eu tinha para defender aquilo em que verdadeiramente acreditava. Especialmente nos primeiros anos de vida da advocacia, a tua liberdade é muito reduzida. E como é que tu, que já viveste em Lisboa, em Bona, em Nova Iorque e em Bruxelas, olhas então para a educação em Portugal, para este modelo em que os alunos são convidados a decorar conceitos? Uma das principais críticas que se faz ao ensino em Portugal é que as crianças não são ensinadas a pensar na sala de aula. Concordas com esta crítica? Em grande medida concordo, Diana, mas também tem que se perceber porque que é assim. Ou seja, a crítica eu acho que é uma crítica acertada, mas não sei se é inteiramente justa. Porque uma das grandes conquistas do ensino moderno é a massificação do ensino. É qualquer pessoa, onde quer que esteja, independentemente do seu extrato social, tem direito, pelo menos até ao 12º, à escolaridade obrigatória. O que é fantástico. O reverso da medalha disto é tu não podes ter um ensino tailor-made, específico, como eu, por exemplo, tinha no Externato Fernão Mendes Pinto, que a professora, no final, às sextas-feiras, ia ter comigo e dizer: Francisco, tenha lá atenção a essa brincadeira dos contos, que isso é muito giro, mas atenção, é mesmo feito à medida. Agora, com a massificação do ensino,
especialmente nos níveis mais básicos, é muito difícil fazer isto. E, portanto, a ideia de decorar conceitos, o de fazer testes iguais para todos, o de fazer exames, são, no fundo, formas de contornar um problema que é um problema físico, que é eu tenho um professor para 35 alunos, eu tenho um professor para 40 alunos e ele não consegue exatamente analisar cada um. E, portanto, encontra-se uma dimensão objetiva onde as pessoas podem dizer certo ou errado. Claro que isto tem consequências nefastas nos alunos e acho que tem que ser mitigado com outras coisas. Uma possível solução é ter um ensino mais misto, onde algumas disciplinas continuam a seguir este método de massificação, etc., mas depois são, de alguma forma, complementadas por outras disciplinas, onde há turmas mais pequenas, não precisa ser educação cívica, mas outro tipo de disciplinas mais criativas, onde as pessoas podem desenvolver mais a sua própria individualidade enquanto pessoas. Agora, eu percebo às vezes é que os próprios professores reagem muito mal a esta crítica, não é? E dizem, mas o que é que vocês querem que nós façamos? E eu percebo que de facto é difícil. Eu tive turmas de 40 alunos e no final, uma turma de 40 alunos, é muito difícil conhecer Diana Duarte exatamente como a Diana Duarte queria aprender e modificar o meu ensino à Diana Duarte. Eu tenho que arranjar uma forma qualquer de nivelar. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece com os exames nacionais, o nível começa a ser mais baixo, porque eu tenho que apanhar todos, e como tenho que apanhar todos, normalmente reduz o nível. Agora, acho que essa crítica é acertada, mas não sei se é totalmente justa. Eu, ano passado, estive num ciclo de conferências no Centro Cultural de Belém, chamado 2084 Imagine. O objetivo era imaginar e discutir como é que será o mundo em 2084. E lembro-me de ter ouvido o presidente do técnico, Arlindo Oliveira, especialista em inteligência artificial, a dizer que o ensino é das áreas que vai mudar mais nos próximos anos e que é possível que passe a existir um professor, um tutor por aluno. E, por outro lado, sabemos que hoje em dia é cada vez mais fácil aprender sobre qualquer área na internet. Achas que a figura de um professor e uma turma vai perder-se com o passar dos anos, das décadas? Acho que se vai, sobretudo, modificar. Não se vai perder. Porque é uma ideia milenar, a ideia de teres alguém que te transmite qualquer coisa. Acho que não se vai perder. Acho que se vai modificar muito, quer em termos de currículo, quer em termos de relação com os alunos. Em termos de currículo, as coisas vão ter que mudar radicalmente. Porque com o acesso que nós temos hoje à informação, começa a ser irrelevante tu saberes uma série de conceitos, datas, nomes decorados, para os quais, aliás, o teu próprio cérebro, e há estudos de neurociência que agora estão a começar a descobrir isso, o teu próprio cérebro está a desaprender essa capacidade de reter conceitos. E bem inteligentemente, uma ótima... Números de telefone e afins. Exatamente, se eu te perguntar, se calhar sabes da tua mãe, do teu pai, e acaba aí... Porque escrevemos noutros tempos, exatamente. E datas de aniversário, uma série de coisas que agora, se nos são, pelo Facebook, por exemplo, nos são colocadas na cara, não é? Acordamos de manhã, agarramos no telefone, boa, não sei quantas faz anos. E eu esqueço imediatamente que aquele dia aquela pessoa faz anos. Portanto, acho que em termos de currículo, os currículos vão ter que ser modificados, sobretudo, para... transmitir competências. Eu acho que uma competência essencial num aluno é a adaptabilidade. Ou seja, eu quando quero formar um profissional, eu quero lançar um tipo ou uma pessoa qualquer para o mercado de trabalho e ele, independentemente de saber os conteúdos ou não saber os conteúdos, tem as ferramentas para aprender. Porque ninguém sabe tudo nunca, nós esquecemos 80% do que aprendemos na faculdade e, portanto, essa característica, como é que isso se faz, é difícil, mas acho que conteúdos onde o currículo seja muito mais alargado. Não estudamos direito, mas devíamos estudar sociologia, psicologia e outras áreas de saber, não só social, mas também das áreas científicas. Portanto, acho que os currículos vão ter que mudar. A relação com o professor, já acho que vai ser uma relação muito mais digital. E não tenho bem a certeza como é que se vai modificar a relação quando, por exemplo, as crianças começarem a ter, em vez de terem a famosa secretária de madeira, começarem a ter instrumentos digitais onde estejam constantemente conectados à internet. Mas acho que há oportunidades aí enormes. Por exemplo, eu conseguir mandar conteúdos imediatamente para os meus alunos que estão à minha frente, conseguir mandar-lhes conteúdos, trabalhar os conteúdos e eles estão a ver esse trabalho a ser feito. Acho que há muita oportunidade. Agora, as pessoas temem sempre o que é novo e diferente e há sempre duas fações, aqueles que dizem o mundo vai acabar como nós conhecemos e aqueles que dizem o admirável mundo novo deve ser perseguido. E eu acho que eu sou mais aqui do lado esquerdo da coisa. Admirável mundo novo, as coisas vão mudar,
mas é bom que mudem e chega a termos os currículos antigos e a forma de ensinar antiga e vamos tentar experimentar coisas novas. Vamos aqui sair do Francisco professor, do Francisco que analisa como é que vai ser a educação no futuro e entrar no Francisco doutorando. Sobre a tua tese de doutoramento, Marcelo Rebelo de Sousa dizia em 2010, a propósito do Wikileaks, que há uma guerra inevitável, não só com o Wikileaks, mas com tudo o que representa novos tipos de poder. Se pensarmos bem, o Facebook tem 550 milhões de utentes, é o terceiro Estado do mundo com poder próprio, aplica sanções, tem regras. Isto foge ao controle clássico do direito entre Estados. Dizia Marcelo numa declaração de 2010, na TVI, ainda não era presidente. Neste momento, a China tem 1,4 mil milhões de pessoas, o Facebook tem 2,4 mil milhões de utentes. Se o Facebook fosse um país, era neste momento o mais populoso do mundo. Isto foge ao controle clássico do direito entre Estados, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa? Completamente. E o professor Marcelo normalmente acerta nas coisas que diz. Completamente. Ou seja, nós no direito internacional estamos sempre um passo atrás. Ao contrário da tecnologia, que é sempre um passo à frente, nós estamos sempre um passo atrás. E agora que finalmente chegámos a um estágio, sobretudo a partir do ano 2000, onde finalmente conseguimos desligar de alguma forma o direito internacional da relação entre Estados e o começámos a olhar para o papel que as pessoas têm na própria relação entre os Estados, de repente surgiram estas empresas gigantes que trabalham em milhentas jurisdições ao mesmo tempo e para a qual o direito, enquanto ciência, não está verdadeiramente preparado. Se quiser, estas empresas exploraram de forma gráfica um espaço que existe entre o direito nacional, em que nós ainda continuamos a achar que é um direito absolutamente soberano, nosso, diferente do espanhol, diferente do francês, o que é desde já uma ficção, mas em muitos círculos ainda vais ouvir esta ideia de que há um direito nacional muito forte e que de alguma forma está hermeticamente fechado do resto, e depois há o direito internacional que faz a relação entre esses direitos nacionais. O que estas empresas exploraram foi um nicho entre mover-se em vários direitos nacionais diferentes que não falam uns com os outros, mas ao mesmo tempo não ser um Estado e, portanto, não ser regulado pelo direito dos Estados. E o que eu quero com a minha tese de doutoramento é começar a perceber como é que nós os podemos regular. E repara que a regulamentação destas plataformas é absolutamente necessária. Eu sei que já tivessem aqui pessoas que sabem muito mais de privacy e de proteção de dados do que eu, mas esse é um dos problemas. Há problemas de liberdade de expressão gravíssimos, há problemas de comércio internacional gravíssimos. Para dar um exemplo ainda mais corriqueiro, a FIFA, essa famosa entidade que regula o futebol internacional, para teres uma ideia, é uma associação de direito privado suíça. Uma associação sem fins lucrativos. Era como se eu e Diana criamos um clube de xadrez com uma associação de direito privado aqui em Portugal. Aquilo explode, fica uma coisa ótima. Todas as pessoas que querem jogar xadrez têm que jogar na nossa associação. Eu de repente tenho um monopólio do jogo de xadrez. Francisco e Diana têm um monopólio com uma associação sem fins lucrativos em Lisboa. Portanto, temos que arranjar aqui uma forma qualquer de repensar o direito que apanhe. É isto que te vai ocupar nos próximos 5 anos? São 5 anos? Acho que me vai ocupar o resto da vida, provavelmente. Mas quanto tempo é que durou o teu doutoramento? São 5 anos? 4 anos. 4 anos. Estado e Governo andam sempre de mãos dadas e uma das particularidades mais interessantes do teu percurso é que tens conhecido quase todos os níveis de governo possíveis no mundo, desde o nacional, à administração pública na presidência do Conselho de Ministros, ao internacional, na ONU e depois o europeu, com a Ana Gomes. Vou apelar à tua capacidade de síntese para nos explicares o que fizeste em cada um destes organismos e depois vamos então à Ana Gomes. Muito bem, então vou deixar o percurso Ana Gomes de parte desta pequena introdução. Sim, eu tenho tido um misto de sorte, destino e também algum trabalho, e de facto tenho conhecido um bocadinho da administração pública a vários níveis. O primeiro nível foi de facto a minha passagem pela presidência do Conselho de Ministros, que foi uma passagem muito interessante. Aprende-se imenso na presença do Conselho de Ministros. Para um jurista de direito público, sobretudo, aprende-se imenso. Tem-se uma visão absoluta de largo espectro de como é que funciona verdadeiramente a administração pública, as coisas más, as tramóias que existem. Isso tudo é essencial, até se alguém quiser, enfim, no futuro, seguir uma carreira política, ter uma espécie de ideia magna sobre como é que funciona a administração pública. Foram tempos muito giros, onde aprendi muito, e onde acho que de alguma forma o bicho político começou a nascer dentro de mim. Já havia, por causa Tens um bicho político? Acho que sim, acho que todos temos um bicho político. Alguns estão mais dormentes, outros menos dormentes. Sim, acho que tenho um bicho político e acho que o meu trabalho lá, de alguma forma, também potenciou isso. Porque, de facto, uma pessoa que está a trabalhar na presidência do Conselho de Ministros, se for uma pessoa séria, e quase todas são, quer fazer mais pelo país e acha que está ali no centro do governo, de alguma forma,
não do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico-jurídico, sobretudo no processo legislativo do governo, e portanto de alguma forma estás metido dentro do universo de tudo o que está a passar no governo, e o que quer dizer também que se está a passar no país. E portanto eu acho que é uma passagem interessante, e por outro lado, no final daquela experiência fiquei também, não vou mentir, um bocado mais cínico sobre alguns processos. Fiquei muito mais cínico sobre o papel dos partidos no poder, por exemplo. Não que eu tivesse uma visão utópica, mas fiquei mais cínico do papel dos partidos. Acho que Em que termos é que ficaste mais cínico? Acho que há... Não sei se queres enverdar por aqui, mas eu vou enverdar por aqui depois. Vamos lá enverdar por aí. Eu acho que há de facto um monopólio muito grande dos partidos políticos na política em Portugal. E a culpa não é só ao centro. Ou seja, eles são o início e o final da vida política. A política em Portugal confunde-se com política partidária. E eu acho que há tantas outras formas de fazer política. E nós temos poucos movimentos cívicos que tentem mudar as coisas. E de alguma forma a culpa é da própria Constituição, que diz a forma de fazer política em Portugal, de lá chegar. Se eu quero chegar à Assembleia da República, meto-me num partido. Só que obviamente, ao meter-me num partido sou imediatamente ideologicamente... Sim, além de ter essa conotação toda muito negativa, que eu devo dizer que de alguma forma eu próprio também... Enfim, Fugiste à jotice. Fugi a essa jotice. Mas alguma vez sentiste tentado? Sim, fui convidado várias vezes. E não aceitaste? Para diferentes partidos. Não, porque eu adoro esta liberdade que tenho para poder vir aqui ao Observador dizer o que eu quero. E isso é difícil no partido político. Mas por outro lado, eu quero fazer política, quero de facto mudar qualquer coisa no meu país e tenho... Eu sei que mais cedo ou mais tarde a missão da minha vida vai ser fazer qualquer coisa para mudar o país. Pode ser numa escola básica, pode ser na universidade, pode ser onde seja. Mas tenho dificuldade em entrar nesse mundo porque os partidos abrem uma porta para um mundo que não é aquele mundo que eu quero entrar. É um mundo diferente que eu quero prosseguir. Queres abrir a tua própria porta. Nos últimos tempos tens tido uma ligação mais intensa com a eurodeputada Ana Gomes. Sabemos que há relações profissionais que podem ser mais intensas do que relações amorosas. Como é que é trabalhar com a Ana Gomes? Há quem a considere uma figura ímpar na cena europeia e portuguesa, principalmente no combate à corrupção. Há quem a ache excessiva, impulsiva, mas o balanço final é que é uma voz importante numa sociedade como a nossa por ser contrapoder. Ana Gomes é contrapoder? Ana Gomes é uma figura essencial em qualquer partido político. Houvesse mais Anas Gomes em todos os partidos políticos. E eu digo isto independentemente de se gostar ou não se gostar de Ana Gomes. Que eu obviamente gosto, não só porque trabalhei com ela, e já vou explicar um bocadinho o que eu fazia com a Ana Gomes e desmistificar um bocadinho aquela ideia que as pessoas têm que a Ana Gomes no trato pessoal deve ser complicada, etc. Não podia estar mais longe da verdade. Mas a Ana Gomes é uma pessoa fundamental no partido político porque de facto funciona como uma força contra-maioritária que é essencial, sobretudo nos momentos em que os partidos são muito fortes. No caso do Partido Socialista, que tem feito um percurso nestes últimos anos que tem sido aclamado, etc. E portanto há uma espécie de um boost no ego do Partido Socialista enquanto entidade, que de alguma forma é justificado pelos resultados que apresentam. É bom que haja uma Ana Gomes a trazer as pessoas e dizer: malta, não está tudo bem. Não nos vamos enganar a nós próprios e dizer que o país se calhar está melhor do que estava há 4 anos, e acredito que esteja melhor, mas há tanta coisa por fazer. E eu acho que muitas vezes é um papel ingrato destas pessoas, porque acabam por remar contra a maré durante 40 anos, e a carreira da Ana Gomes é uma carreira longa de serviço público, dedicada mesmo aos outros enquanto indivíduos e à sociedade em geral, e é ingrato, porque chegará agora a um momento onde se calhar até podia ser Presidente da República, e só eu lançar esta ideia as pessoas partem-se a rir, ou um setor da sociedade provavelmente cairá em riso e dirá: nunca na vida, era só o que faltava. Mas porquê? Porque ela de facto passou a vida toda a exercer este contrapoder. E portanto eu acho que devemos respeitar estas pessoas que nos avisam quando estamos lá em cima que mais cedo ou mais tarde podemos cair, e há muitas coisas lá em cima que não estão a correr bem. Eu sei que entraste na política como um técnico e não tens filiação partidária, nem pertence a nenhum movimento, mas ao associar-te a nomes da cena política nacional e internacional, não temes pela tua independência política de alguma forma? Eu não temo por nada. não temo não porque... tens medos? Não, repara, se agora chegasse o messias político do PSD com quem eu absolutamente me identificasse e de repente houvesse uma mudança ideológica no PSD, que não é o PSD atual, mas PSD ou no CDS ou num outro partido qualquer, e eu internamente dissesse: esta é a pessoa que eu de facto em que eu acredito para a mudança no nosso país, não teria problemas nenhuns, não tenho cartão nenhum, não tenho nada que me vincule. Obviamente que eu ter trabalhado para membros do Partido Socialista, de alguma forma o rótulo é colocado de fora, não sou eu próprio que
coloco esse rótulo. O rótulo é colocado fora. Mas por outro lado, eu acho que o facto de não ter cartão, não ter nenhuma vinculação, me permite criticar as próprias pessoas com quem trabalhei e o próprio partido. E terei dificuldade em algum dia, se tiver um cargo político, qualquer que seja, em ser, de alguma forma, ser coartado a dizer coisas com as quais não acredito. Falaste aqui de vir a ter um cargo político, trabalhaste com uma eurodeputada e até há quem te aponte como um próximo presidente da Comissão Europeia. Não serás o sucessor de Ursula von der Leyen, mas é uma hipótese a considerar? Não, eu não sei quem é que disse isso. Uma fonte próxima. Essa pessoa está completamente fora da realidade. Merecia ser imediatamente. Não, mas disse-me com alguma segurança, Francisco. Foi? Uhum. Não, Ministro ou Presidente da Comissão Europeia? Acho que estou muito longe disso. Sabes porque é que também estou muito longe disso? Precisamente não tenho cartão. E não ter um cartão é um obstáculo grande a chegar onde se quer que se queira chegar na política. Por exemplo, a geração que hoje governa o nosso país é uma geração que, se for feita uma história mais ou menos recente, é uma geração que passou por vários governos, pela Juventude Socialista, muitos deles estiveram juntos em Macau, portanto há uma certa continuidade, todos eles com cartão do Partido Socialista. Ora, eu não tendo isso, não vejo forma nenhuma de... E nem sequer sei se tenho essa pretensão, Diana. Eu quero mudar qualquer coisa. Agora, se o faço enquanto ministro, se o faço enquanto professor da faculdade, se o faço enquanto malabarista na rua, que as pessoas vão lá e aplaudem e depois eu dou uns folhetos a seguir, não sei, alguma forma aí de encontrar para fazer. Mas há outras, o que eu gostava de focar é que há outras formas de fazer política que não juventude socialista, juventude social-democrata, etc. O Erasmus fez com que valorizasses ainda mais a União Europeia e mantens a convicção de que foi a melhor coisa que nos aconteceu enquanto continente. Porquê, senhor federalista racional? Uma pessoa dizer que é federalista imediatamente tem outro rótulo. Os rótulos partidários são uns, os de federalista versus não federalista é outro. Sou um federalista racional no sentido em que acho verdadeiramente que a construção da União Europeia foi a melhor coisa que aconteceu ao continente europeu. Primeiro que tudo por uma razão muito simples, que é a ausência de guerra. E as pessoas esquecem-se disso, e a minha geração tende a esquecer-se muito disso, porque de facto a guerra mais próxima que tivemos será talvez a das Balcãs, mas enfim, mesmo essa, ainda que na esfera continental europeia, é uma guerra que nos esteve sempre muito longe, e portanto nós estamos longe dessa ideia da guerra no continente europeu. Mas uma instituição ter o poder de bloquear uma Alemanha de lutar contra a França, ou de uma França de lutar contra o Reino Unido, é um feito extraordinariamente, um feito civilizacional extraordinário. Esse é o primeiro. Segundo, acho que é bom a União Europeia, com todos os seus defeitos, funciona como, muitas vezes, um bode expiatório, e eu digo isto no bom sentido, de problemas nacionais e de políticas nacionais. É bom ter, e as Nações Unidas também funcionam em alguma forma disto, é bom ter um sítio onde as pessoas vão para lá, discutem um bocado, tiram aquele vapor todo emocional e depois voltam mais calmas e fazem uma política nacional se calhar mais racional. Agora, obviamente que tem problemas, e esta é a parte do racional, e acho que é muito melhor, só para acabar a parte do federalista, é muito melhor nós fazermos haver determinados setores da política internacional que são feitos enquanto União do que enquanto Estados. Portugal é irrelevante no comércio internacional, Portugal é muito relevante enquanto União Europeia, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. A União Europeia é forte quando tem uma posição contra o Irão, Portugal é irrelevante quando tem uma posição contra o Irão. Mas esta parte, há determinados setores onde de facto é impossível conceber-se hoje em dia Portugal sem a União Europeia. A parte da racionalidade, e que me faz às vezes, enfim, quase que me entristece a União Europeia, é sobretudo a ausência ou o déficit de democracia que se vê. E trabalhando no Parlamento Europeu vê-se muito isso. Porque é engraçado, o Parlamento Europeu é a instituição, eu diria, mais democrática da União Europeia, mas vive sempre na sombra histórica de ter sido uma Assembleia Consultiva, nasceu como Assembleia Consultiva, uns tipos que lá iam dos Parlamentos Nacionais que eram mandados para lá, diziam umas coisas e depois voltavam para casa. E continua a haver esse trauma. Falas com alguém da Comissão e a Comissão diz sempre, um tipo qualquer que trabalha na Comissão diz, o Parlamento Europeu está bem, é interessante e dizem umas coisas engraçadas, mas onde se faz o trabalho a sério, Comissão. E de facto tem alguma razão em dizer isto, porque eu não consigo verdadeiramente escolher as pessoas que me representam no Parlamento Europeu. Há uma série de medidas que já têm sido postas em cima da mesa e que infelizmente têm sido sempre rejeitadas. Listas transnacionais é uma coisa que devíamos estar a debater verdadeiramente. Os candidatos a presidente da Comissão deviam fazer verdadeiramente tours europeias, como o Marcelo Rebelo de Sousa anda de cima a baixo
do país a fazer campanha, se calhar o Timmermans devia ter andado por todo o lado. Ele veio a Lisboa, mas por razões até mais político-partidárias do que políticas. Ou seja, é importante que as pessoas conheçam. Agora, quando a Ursula a Ursula von der Leyen foi eleita, eu duvido seriamente que as pessoas saibam sequer quem é que é esta Presidente da Comissão Europeia. Tenho muitas dúvidas que saibam quem é que é o Franz Timmermans. Ou a Vestager, se calhar a Vestager mais por causa das questões de competition law. Ou seja, é importante que a União Europeia comece a perceber que, se não ganhar as pessoas, vai morrer, mais cedo ou mais tarde. E isso tem que passar, eu acho, por uma grande modificação da democracia na União Europeia. Estamos à conversa com Francisco de Abreu Duarte, no 4º episódio da Minha Geração. O Francisco é um federalista racional, absolutamente convencido de que este modelo de Europa não serve a ninguém, mas que o retorno aos nacionalismos seria o desastre completo. Francisco, como é que seria a tua União Europeia ideal? Um Estados Unidos da Europa? Sabes, eu não gosto quando as pessoas colocam a questão assim, só porque imediatamente os não federalistas começam a ladrar, e com alguma razão. Porque o movimento federalista americano nasce em situação completamente distinta e não tem a história nem os ódios que nós temos entre os vários povos europeus. E o facto de eu dizer povos europeus logo em si pode ser um obstáculo até à própria criação. Agora, eu acho que é possível falar numa federação em que os Estados mantêm alguma soberania, mantém poder, e a Califórnia mantém muito poder, ou Washington ou outros estados mantêm muito poder sobre a própria federação nos Estados Unidos, e não vejo razão para que fosse diferente. Acho que, por exemplo, a Comissão tem que ser muito mais accountable, tem que ser muito mais responsável perante o Parlamento Europeu do que é. Este sistema, por exemplo, da eleição do Presidente da Comissão tem que ser remodelado. Ou seja, não podem ser os Estados a decidir tudo à porta fechada, não é? Em reuniões em que o Dr. António Costa teve durante muito tempo a tentar vender uma ideia e depois não conseguiu, e que nós não fazemos ideia exatamente qual é que era a ideia, não fazemos a menor ideia sobre que tipo de votações é que foram feitas para não se conseguir alcançar algum resultado. A decisão tem que ser num sistema que se quer parlamentar. Eu acho que a Comissão tem que emanar do Parlamento de alguma forma, e portanto acho que devia ser o Parlamento, primeiro que tudo, a escolher o Presidente da Comissão. Claro que isto são coisas muito difíceis de fazer e teria que haver uma revisão dos tratados, etc. Mas esse é um ponto. O segundo ponto é esta bicefalia que existe entre Conselho e Conselho Europeu. São traços, e muitas vezes, por exemplo, o Tratado Orçamental é um bom exemplo ainda de algum intergovernamentalismo que existe na União Europeia. Estes resquícios de uma organização internacional antiga, que já não é, têm que ser apagados. Portanto, tem que haver ou há uma transferência desse poder para a Comissão, ou o Parlamento Europeu arranja uma outra forma, provavelmente uma segunda Câmara, por exemplo, uma espécie de Senado ao Parlamento Europeu, Câmara dos Representantes, e depois um Senado, como há nos Estados Unidos. Tem que se pensar noutras soluções em termos de traços institucionais. E depois, eu acho que é essa outra questão, que é dinamizar o povo europeu e aproximá-lo das instituições. E é uma coisa muito difícil de fazer, mas que os americanos fazem de forma sublime. Ninguém vai dizer, ainda que eles digam I'm from California, eles primeiro dizem I'm American, não é? E depois é que dizem I'm from California. E eu gostava que um dia eu pudesse dizer, e eu não vejo isso como uma coisa contra o meu país, que eu pudesse dizer, sou da União Europeia, ou sou de uma tal Federação Europeia, e sou também português, e venham para Lisboa porque é a melhor capital de todos os Estados. E não vejo problema nenhum, porque eu digo isso de qualquer das formas agora, e acho que em grande medida estaríamos melhor. Só para finalizar, eu acho que neste momento estamos num impasse, e eu sou daqueles que acha, na metáfora da bicicleta, que neste momento é muito difícil voltar atrás. Se voltarmos atrás, isto acaba. Não há. Achas que algum dia pode acabar a União Europeia? Acho que sim. Pode acabar? Acho que sim. E acho que nós vivemos, os políticos da União Europeia viveram durante muito tempo na ilusão de que isto era um projeto, que é uma ilusão do Schuman, quando o Schuman cria as primeiras comunidades. É uma ilusão interessante, que é, acabámos de sair de uma guerra e odiávamos-nos todos uns aos outros. Vamos construir a paz mundial, e isto vai ser uma ideia de tal forma atraente que eles nem sequer conceberam que alguém pudesse... Depois, nos anos 60, perceberam logo que a França tinha já 2 pés atrás e que o Reino Unido estaria sempre muito fora. Mas manteve sempre esta ideia de que isto é um processo contínuo, passo a passo, novo tratado, e que as coisas vão sempre correr bem. Agora, eu acho que o Brexit, Polónia e Hungria são a prova de que, a qualquer momento, isto é um projeto muito... A paz é sempre um projeto frágil. E quando nós nos esquecemos disso, é normalmente quando ela rebenta.
E portanto eu diria que este é um momento de reforma. E devíamos aproveitar este momento de reforma para verdadeiramente, mas em termos concretos, devia haver debates em termos concretos. Listas transnacionais, sim ou não? O Presidente é emanar do Parlamento, sim ou não? Em vez de às vezes haver esta discussão um bocado no ar, mais democracia na União, mas como? Diga-me como. Mas acho que devíamos. Este é o momento ideal para repensar a Europa. Vamos aqui acelerar o passo, porque há muitas perguntas que falo ainda muito, te quero Diana, fazer. Imagina que tens de dar uma aula a um grupo de pessoas que se abstiveram de votar nas eleições europeias. Como é que as convencerias da importância da UE? Levavas se calhar pegava na turma e levava a ver uma data de projetos, de barragens, estradas, uma série de obras que têm sido feitas, e dizer, meus amigos, isto aqui não existiria se não fosse o dinheiro lá de fora. Que é para as pessoas terem um primeiro embate de estes tipos que estão lá fora fazem qualquer coisa. Que eu acho que pode ser uma atitude até um bocado autoritária, mas do ponto de vista psicológico isto tem um objetivo. Aproximar, é perceber. Aquela barragem foi construída pela União Europeia. Não foi Portugal. Foi a União Europeia. Foi Portugal porque foram empresas portuguesas que a fizeram, mas foi com o dinheiro lá de fora. O senhor que planta batatas no Alentejo hoje em dia, que conseguiu sobreviver nestes últimos 20 e tal anos, foi porque a União Europeia lhe deu fundos para fazer aquela plantação de batatas. Fundos comunitários. Portanto, isto é uma dimensão. A segunda dimensão é, e isto também é uma parte da comunicação social, tem aqui alguma responsabilidade, que é fazer as pessoas ver que de facto os problemas da União Europeia, por exemplo, problemas políticos que existem na União Europeia, mais cedo ou mais tarde afetam nacionalmente. E às vezes as pessoas, o Durão Barroso, do qual eu, enfim, tenho as maiores reservas por várias razões, mas disse uma coisa interessante um dia, que foi, os Estados tendem a nacionalizar os sucessos e europeizar os fracassos. E de facto isto é verdade. E portanto o que eu tentaria fazer era pegar na quantidade gigante de sucessos da União Europeia e numa aula mostrar-lhes, meus amigos, foi isto que aconteceu nos últimos 20 anos, estamos bastante melhor do que estaríamos. Acho que o euro, por exemplo, é um outro bom exemplo. Mas as pessoas têm que lhes ser mostrado isto. E a comunicação social tem que lhes mostrar isto. Porque, de facto, não se pode pedir a alguém que tem uma vida dificílima, que vive no interior do país, tem uma vida difícil, mas que, ao mesmo tempo, no seu tempo livre, vá ver como é que está a Comissão Europeia, ou o que é que está a ser votado no Parlamento Europeu. Quer dizer, não é a responsabilidade das pessoas. Nós é que temos que fazer um esforço, a malta da comunicação social e a malta do ensino, de as aproximar, eu acho. E estamos a tentar fazê-lo neste momento. Estamos. Vamos recuar aos teus tempos de ONU, uma experiência que te marcou. Que mitos destruíste sobre o direito internacional e sobre o papel da diplomacia no mundo? A experiência das Nações Unidas é uma experiência engraçada. O próprio estágio das Nações Unidas é logo em si decepcionante numa dimensão que é não pago. Resultado, isto é uma coisa que tem que ser mudada mais cedo ou mais tarde, porque eu acho que é ultrajante que se vá fazer um estágio numa grande organização de direitos humanos pela paz nacional e depois esteja a viver numa barraca em Nova Iorque ou numa barraca em Geneva sem dinheiro. Portanto, este é logo o primeiro passo, o primeiro mito que é destruído, porque nem sequer te pagam. Eu tive muita sorte, porque a NYU, a faculdade onde eu tirei o mestrado, me deu essa bolsa e, portanto, eu tinha financiamento. Qual é que é a consequência disto imediata? É que as pessoas com quem tu trabalhas nas Nações Unidas são todas de um estrato social específico. Porque uma pessoa pobre não pode ir para as Nações Unidas fazer um estágio. A menos que tenha uma sorte dos diabos de encontrar alguém que lhe dê uma bolsa, e alguns têm. A maior parte das pessoas não consegue. Por exemplo, no continente africano, tem uma série de pessoas que estão a aprender como é que as Nações Unidas funcionam e a maior parte delas vem dos próprios poderes políticos instalados naqueles estados, porque são elas os únicos que têm dinheiro para mandar alguém viver em Nova Iorque durante 6 meses. Esta é a primeira coisa. A segunda é que, de facto, há uma dimensão burocrática das Nações Unidas que tu não fazias ideia. Ou seja, eu desconfiava. Que ninguém faz ideia. Eu desconfiava, mas não sabia que era de tal forma quase impactante na vida dos Estados. E um colega meu, um brilhante professor de Direito Internacional, que entretanto deixou Cambridge e foi trabalhar para a divisão, para a Codification Division em Nova Iorque, dizia uma coisa: Francisco, eu também fiquei decepcionado quando vi para cá, era miúdo e tal, fiquei decepcionado, mas depois percebi verdadeiramente como é que isto funciona. E eu, quando ele disse aquilo, pensei, finalmente alguém vai me explicar como é que... Então isto no fundo é uma caixa de... é tudo tão aborrecido que as pessoas ficam aborrecidas e não vão para a guerra. Por isso que eu fiquei a pensar, fogo, isto foi talvez a frase a maior desilusão que eu tive numa frase de 3 segundos. Como é que reagiste? Reagi mal. Disse, não me digas isso que eu desato já aqui a chorar e mudo de profissão. Ou seja, o que ele achava era que
E há uma dimensão, ele é um tipo muito inteligente, obviamente, e ele tem razão numa certa perspectiva, que é, nós precisamos de um sítio onde os Estados vão todos e de alguma forma sejam coagidos a falar. As Nações Unidas é um sítio de quase coação para o debate. Em vez de irem para a guerra, vêm aqui para o Conselho de Segurança das Nações Unidas e chateiam-se uns com os outros aqui, em vez de se chatearem com armas lá fora. Só que, obviamente, é difícil manter o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da China a discutirem sem que, numa sala, por muito tempo, sem que eles partam para os seus próprios países e comecem uma guerra. Então o que é que as Nações Unidas criaram ao longo desde 45? Foi um mecanismo burocrático tão grande, tantas comissões, tantas reuniões, tantas assembleias, tantos protocolos e procedimentos burocráticos, que uma pessoa acaba por ficar um burocrata das Nações Unidas. Os diplomatas ficam burocratas das Nações Unidas e perdem o ímpeto de ir para a guerra. E, ou seja, isso por um lado tem esta dimensão engraçada e positiva, que é de facto as Nações Unidas têm feito um papel mais ou menos válido em evitar um outro grande conflito internacional, mas tem uma dimensão negativa tremenda, que é muito difícil fazer reformas nas Nações Unidas. Então, mas devemos a paz à burocracia? É uma coisa esquisita, não é? Mas eu começo a acreditar cada vez mais que sim. Quando estive no Parlamento Europeu também achei que havia uma dimensão burocrática que servia um propósito. E é uma ideia engraçada. Depois fiquei em casa a pensar muito tempo sobre aquilo. Durante o estágio todo eu só pensava naquilo. Como é que este tipo me foi dizer? Mas acho que é essa dimensão. A burocracia uma expressão engraçada também é a coação para o debate. É melhor uma coação para o debate do que a inexistência total de debate. Certo? Exato. E eu acho que as pessoas precisavam de um fórum onde pudessem debater as coisas, onde se pudessem chatear. Os Estados são como as pessoas. Isto é o que eu percebi na direita. Precisam de chatear às vezes. E repara, o direito nacional o que faz é que também criar essas instituições para que tu te possas chatear com outras e depois tu vais queixar alguém e esse alguém diga não se chateie com outra pessoa. Isto é o direito, basicamente, do direito penal. Mas é isto, é a criação de fóruns para eu poder chatear-me com alguém sem lhe dar um murro na cara. As Nações Unidas criaram isso, só que 193 Estados no mesmo sítio é impossível, Diana, não é? Como é que tu consegues regular ódios grandes entre Estados africanos, ódios enormes que existem entre Estados asiáticos? É muito difícil e, portanto, eles tiveram que criar uma estrutura de tal forma grande que as pessoas ficam quase englobadas num algodão burocrático em que acabam por perder o ímpeto de voltar para a guerra. É uma dimensão engraçada. E, Francisco, colocar toda a fé numa instituição com tantos erros desde a sua criação pode ser perigoso? É muito perigoso. É mesmo muito perigoso e depois, sabes porquê que é perigoso? Porque as pessoas colocam toda a fé naquela instituição e depois a instituição desilude. E o passo seguinte à desilusão é a destruição daquilo que existe. É o ciclo normal da vida. Lá está, os Estados são como as pessoas, porque são pessoas. Eu tento fazer qualquer coisa numa organização que me disseram, pá, sim senhor, tu tens problemas de paz, tens problemas de direitos humanos, tem aqui uma organização internacional que é a melhor coisa. Vens para aqui, debatemos e vamos resolver os problemas. E eu vou todo contente. Chego lá e vejo que há uma burocracia enorme. Estou lá 2, 3, 4, 6 anos, 10 anos a tentar resolver um problema de direitos humanos no Darfur ou noutro sítio qualquer. E vejo que as coisas não estão a avançar. A certa altura digo, pá, chega, eu vou resolver isto de outra forma. Estou desiludido com esta organização, vou resolver isto pelas minhas próprias mãos. Normalmente, quando alguém está chateado e vai resolver as coisas pelas próprias mãos, faz pior. Usa medidas muito mais agressivas, reage com violência. E, portanto, eu acho que devíamos pôr muita fé nas Nações Unidas, mas devíamos perceber que aquilo é um mecanismo inter alia entre uma série de outras plataformas de direito internacional que existem. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é uma ótima instância jurídica. A própria Organização Mundial do Comércio tem um papel interessantíssimo para a paz, que eu acho que as pessoas se esquecem. Ou seja, antes os Estados iam para a guerra por questões comerciais, por incumprimentos de tratados comerciais. Agora deixaste-me vender qualquer coisa, vais ver o que é que eu te vou fazer. E isso agora acabou porque a própria Organização Mundial do Comércio medeia esses conflitos. Agora, pôr como no póquer as fichas todas no mesmo sítio, acho que pode ser errado. Nações Unidas, lembra-me Nova Iorque. Passaste um ano da tua vida em Nova Iorque. Nova Iorque num parágrafo. Conta-nos lá. Nova Iorque num parágrafo. É impossível descrever Nova Iorque em vários parágrafos. Acho que é uma cidade paradoxal. Assim, uma coisa jornalística, é paradoxal.
É uma cidade lindíssima, é mesmo uma cidade com inúmeras oportunidades. Podes ser quem tu quiseres em Nova Iorque. Isso parece uma coisa, parece aquelas canções, qualquer pop manhosa, mas é verdade. Da Alicia Keys, nomeadamente. Da Alicia Keys, não é? É verdade. Mas que até não é nada manhosa, faça-se jus à Alicia Keys. Mas podes ser quem tu quiseres. Ao mesmo tempo, eu vi as maiores atrocidades sociais em Nova Iorque, do estilo saís do metro e teres pessoas a morrer à tua frente. Sem abrigo? Um sem-abrigo, por exemplo, a congelar. E tu ficas numa situação, sentes-te numa situação de impotência total. E é aquilo que está de tal forma enraizado na sociedade nova-iorquina, não vou dizer sociedade norte-americana, mas sociedade nova-iorquina, que aquelas pessoas são subprodutos de um determinado modelo de sociedade que não funcionou, quanto a mim, do ponto de vista social. Ou seja, eles enfrentam aquele sem-abrigo como um tipo que podia ter conseguido e não conseguiu. Agora não é nada que nós possamos fazer sobre ele. Agora provavelmente vai morrer ali. E eu, por exemplo, em Washington DC vi mesmo pessoas a serem fechadas em sacos sem abrigos por causa do frio. E isso é uma coisa para qualquer europeu impensável. Mas acho que Nova Iorque, apesar de tudo, foi um dos melhores anos da minha vida. Conheci lá as melhores pessoas, fiz verdadeiros irmãos naquele ano que lá estive, naquele ano e tal que lá estive. E acho que também aprendi muito do ponto de vista curricular, nem vale a pena falar aqui que é mais nerd, mas é o modelo de ensino das universidades americanas é radicalmente diferente do nosso. Tu aprendes, então como professor aprendes a fazer coisas completamente distintas, a ensinar. E por exemplo, essa coisa que dizias há pouco tu tens uma certa paixão quando ensinas, eu acho que essa paixão também foi transmitida em Nova Iorque. Eu acho que já tinha, mas em Nova Iorque foi de alguma forma melhorada, porque eles de facto dão aulas assim. Às vezes há certas aulas que é quase um TED Talk. Os tipos querem que tu fales, querem que debatas, não querem que tu digas a opinião deles, querem que digas coisas contrárias. E isto ainda é muito mal recebido na Academia Portuguesa. Acho que está a mudar, mas ainda é muito mal recebido na Academia Portuguesa. Portanto, eu vim de Nova Iorque com ideias sobre o que é que deve ser a sociedade muito diferentes. Sobre o que é que deve ser o ensino. E sobre o que é que deve ser o ensino, sobretudo. Olha, Francisco, consta que foi num ataque de epilepsia em criança que te trouxe a inteligência. Antes deste episódio não eras excepcionalmente esperto e pouco depois falavas línguas e discutias mitologia egípcia e grega. Isto é verdade? É verdade. E há uma série de pessoas, incluindo a minha mãe, que têm a teoria de que de facto eu era uma pessoa pouco inteligente. A minha própria mãe disse-me tipo, relativamente assim, não falavas tímido, muito, falava pouco, demorei muito tempo a falar, por exemplo. O meu irmão mais velho também demorou muito tempo a falar. Demorei muito tempo a falar e depois, de facto, ali aos 5 anos tive um ataque de epilepsia. Foi uma coisa muito esquisita porque eles diagnosticaram-me com epilepsia, mas nunca perceberam exatamente o que é que foi. E eu nunca mais tive nenhum ataque, felizmente. E estive em coma durante algum tempo e tal. Foi uma questão complicada. Depois quando voltei, aparentemente sim, as coisas começaram, o meu pai começava a falar de certas coisas que ele não percebia bem como é que eu sabia, assim uma certa, e depois criou-se este mito de que a qualquer momento, aliás há vários colegas meus e grandes amigos meus que dizem que a qualquer momento posso ter outra crise e volta tudo atrás. Adeus, e, portanto, adeus a carreira académica. Tu não acreditas em Deus? Acreditas em deuses? Que deuses são esses? Voltamos à mitologia greco-romana? Não sei, eu acho que faz mais sentido, Diana. E sabes, eu acho que isto relaciona muito com a pergunta que tu fizeste há pouco sobre a administração pública. Eu estive em tantos sítios de administração pública e vi tantas burocracias que eu penso, é impossível alguém, por mais forte e omnisciente que seja, coordenar um universo inteiro de burocracia. Mas já deve ser uma instituição super burocrática lá em cima, porque tratar de toda a gente no universo deve ser qualquer coisa de espetacular. Portanto, eu acho que devia ser um trabalho absolutamente partilhado. Eu já tive uma relação mais próxima, talvez, do que tenho agora com Deus ou com Deus. Mas és ateu, ou não? Eu acredito em qualquer coisa. Em alguma entidade. Acredito que há qualquer coisa dentro de nós, não é qualquer coisa exterior, se quiseres. Esta é a grande diferença. E não preciso de nenhum intermediário para me dizer... isto agora parece arrogante. Não preciso de nenhum intermediário para me dizer qual é que é a vontade de Deus. Não, mas porque eu acho verdadeiramente que Deus, ou os deuses, é qualquer coisa que está dentro de ti. Faz parte da tua personalidade. E grandes pessoas... E não preciso de um Deus para acreditar em qualquer coisa superior. Eu já vi pessoas fazer coisas tão absolutamente extraordinárias e fantásticas que eu tenho que acreditar que há qualquer coisa de Deus dentro deles. E acreditando nisso, uma pessoa vive mais tranquila.
Quem colocas no pedestal de Deus são os professores. Palavras de Francisco de Abreu Duarte. Os professores desempenham um papel desproporcional nas nossas vidas e às vezes até nos esquecemos disso. Quem é que não se lembra de todos os professores que teve na vida? Por isso eu acho que é uma grande responsabilidade e de alguma forma a mais pura atividade política que se pode ter no sentido político de dar alguma coisa à comunidade. E neste sentido eu pergunto qual foi o professor que mais te marcou e porquê? Muito difícil isso. Acho que a minha professora primária me marcou muito, mesmo muito, é claro. Acho que é uma pessoa extraordinária que tinha uma capacidade de promover a autonomia em crianças de 6 a 9 anos. Não é só o ensino, pois aquele ensino precisa de professores extraordinários, porque não é fácil meter uma criança que esteve num infantário num sítio qualquer e de repente aos 6 anos lhe é dito, acho que vai fazer contos se quiseres, mas eu quero que tu me digas o que é que eu quero. Ou seja, acho que o ensino primário marca sempre muito e acho que essa professora me marcou especialmente. Depois professores na faculdade tive inúmeros, acho que da parte do Direito da União Europeia com que eu trabalhei, a professora Marisa Duarte foi, do ponto de vista pedagógico, sobretudo, é alguém quem eu olho com muito apreço e muita admiração. E isto não é bajular, porque eu já nem sequer estou na faculdade neste momento, mas acho de facto que é uma pessoa que me edificou muito. Depois os meus colegas, enfim, não vale a pena estar aqui a nomeá-los, são imensos. Obrigada, Francisco, por teres partilhado tanto connosco. Não meteste a boca no trombone ou o trombone no microfone, ainda vamos a tempo. Podemos fechar com esse dote do trombone ou queres deixar para outras? É triste. Não, e sobretudo, eu vou dizer porquê, Diana, porque eu vou começar uma carreira, quando eu falhar em Direito, vou começar uma carreira só a fazer isto. E portanto não quero destruir agora já com uma aparição na rádio. Mas a tua voz está cá e está impecável. Queres avançar ou não? É melhor não dizer. Não? Faz sistema com o Y, uma arte marcial onde treina com facas e pistolas e onde aprende cenas perigosas. Deu aulas de Direito Internacional, Direitos Fundamentais, Direito da União Europeia. Tem dúvidas sobre a utopia das vocações, mas dar aulas é a atividade que mais o satisfaz enquanto pessoa e profissional. Foi presidente da Associação de Estudantes do Liceu Camões, dança salsa magnificamente, venceu o prémio Sousa Franco, teve 19 num dos relatórios de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, esse universo tão particular do ensino superior em Portugal. Um feito raro, já que dizem os professores da clássica, o 19 é para eles, 20 é para Deus, o máximo dos máximos é 18, o Francisco conseguiu 19 e desconfio que seguirão muitos 20 e ouvintes na rádio e nas salas de aula ao longo de uma vida feliz, com muita bebida e comida e com filhos. O Francisco adora crianças e fala para todos, miúdos e graúdos, num discurso que revela um grande comunicador, um orador que segue agora para Florença, 4 anos pelo menos. Esperemos que volte regularmente. O Francisco Duarte, que não é meu primo, mas prima por todas estas qualidades, e por isso foi um prazer e uma honra tê-lo connosco na última hora. A pobre canção contribuiu para a tua regeneração. Ao só te resta morrer mais longo de desintegrado. sempre, Francisco. Desculpa, eu faltei. Você habla mucho.